Bom dia a todos, bom dia a todas, tudo bem? Eu sou o Tenente Duarte. Estamos retornando ao formato dos vídeos gravados, porque as lives estávamos com alguns problemas de instabilidade de conexão e com isso perdíamos um pouco do conteúdo. Muito embora continuasse gravando aqui na nossa câmera, já não estava mais sendo disponibilizado para o acesso. Portanto, vamos voltar aos vídeos gravados, que a gente tem total controle do conteúdo. Isso não impede você de entrar em contato conosco. Então, tendo alguma dúvida, tendo alguma situação para nos repassar, fique à vontade, deixe aqui nos comentários, compartilhe a nossa página com os seus colegas aí de Campo Mourão e também outros de outras cidades, para que tenham todos conhecimento a respeito do nosso trabalho aí e possam fazer esse contato conosco. Tivemos um final de semana bem agitado, primeiro final de semana do mês de outubro, final de semana com uma alta produtividade por parte da Polícia Militar, bastante ocorrências atendidas de diversas naturezas, desde recuperação de veículos, apreensão de armas de fogo, situações de tráfico de drogas, cumprimentos de mandados de prisão, descumprimentos de medidas protetivas, homicídio, acidentes de trânsito, enfim, uma ampla gama de serviços prestados, com ênfase à situação de assalto na área rural acontecida na comunidade em Farol, próximo de Campo Mourão, e a Polícia Militar logrou êxito em fazer a prisão dos autores. Começando inclusive por essa ocorrência, após a notícia para a Polícia Militar de que teria ocorrido um assalto em uma propriedade rural na comunidade de Farol, foi prestado o atendimento, levantadas as características, e o que chamou a atenção é que na referida propriedade, os indivíduos que cometeram esse assalto fizeram uso de muitas ameaças, de violência, tortura psicológica, castigos físicos ali aos ocupantes da residência e incendiaram um galpão ali da propriedade com veículos dentro e pouca subtração de objetos. Não houve uma subtração tão significativa de pertences, A Polícia Militar foi informada, efetuou as buscas e na manhã do dia seguinte logrou êxito em encontrar e fazer um encaminhamento de uma maior e 2 menores de idade, bem como recuperar alguns celulares, um inclusive da própria vítima, e encontrar os objetos utilizados tanto para o adentramento na propriedade como também para provocar um incêndio. Prestado atendimento, indivíduos encaminhados. Na sexta-feira, iniciando o final de semana, a Polícia Militar logrou fazer uma recuperação de um veículo que se encontrava, uma motocicleta, se encontrava nos fundos de uma propriedade próxima do local em que foi constatado o furto. Foi constatado o furto no início ali do dia e na parte da tarde foi localizada dentro de uma propriedade. Ali nas buscas, além da motocicleta, foi também encontrada uma quantidade de droga. Em uma outra situação, essa no Lar Paraná, uma situação de tráfico, 2 indivíduos foram avistados passando substância um para o outro. No momento em que foram abordados, o que recebeu a substância indagou ser apenas usuário, informou a quantia que teria pago ali pela droga. A polícia fez a averiguação do outro indivíduo e encontrou a exata quantia que fora informada, e em diligências na residência foi encontrado um pistolete calibre 36 com 6 munições, dentre elas 2 já deflagradas. Então, uma arma de fogo retirada de circulação. A outra arma de fogo retirada de circulação foi na madrugada de sexta para sábado. Na área central foram ouvidos disparos de armas de fogo e a Polícia Militar logrou êxito em encontrar o autor. Se encontrava com um revólver calibre 38, uma munição deflagrada e não possuía documentação, não estava autorizado a portar este revólver. No sábado, em horários bem semelhantes, inclusive, ambas por volta das 19h30, 2 situações, uma na Vila Urupês e a outra no Nossa Senhora Aparecida. 2 situações de cumprimento de mandado de prisão. No Nossa Senhora Aparecida, o mandado de prisão foi cumprido após uma abordagem realizada pela Polícia Militar, em que, no momento em que foi identificado o indivíduo, foi encontrado mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela comarca de Londrina. Já do Vila Urupês, na abordagem, foi constatado com um indivíduo esse mandado de prisão em desfavor, esse sim expedido por Campo Mourão mesmo. Além disso, em uma situação de violência doméstica, na verdade uma situação de desentendimento familiar,
foi descumprida uma medida protetiva. E aqui a gente dá novamente a ênfase às situações que sempre são comentadas em nossos vídeos, as situações em que a gente sempre orienta as mulheres, principalmente, né? Para que a mulher possa ser respeitada como mulher, que ela possa se posicionar, tem ali a sua independência, né? É importante que sejam seguidos todos os trâmites no momento em que é denunciada uma situação. No que aconteceu pontual, no momento em que foi descumprida a medida protetiva, houve uma ameaça do indivíduo em relação à ex-mulher. O descumprimento se deu por chegar perto. A medida protetiva constitui que o indivíduo não pode se aproximar da mulher. Então, na situação em que houve o descumprimento, que a polícia foi chamada, não houve a violência. No entanto, para que tenha sido expedida essa medida protetiva, significa que em episódios anteriores, que essa mulher veio a sofrer agressões ou ameaças deste ex-marido, ela seguiu o caminho completo, representou e buscou os seus direitos. Dessa maneira, descumprindo medida protetiva, a chance do indivíduo permanecer preso é maior. E assim, finalmente, a mulher poder estar livre desse tipo de problema com aquele agressor. É muito importante que sejam dadas as sequências. Uma outra situação que também a gente insiste muito e sempre fala aqui e que resultou em encaminhamento foi uma perturbação de sossego na usina Mourão. Uma área em tese um pouco mais afastada, em que muitas pessoas procuram para realizar as suas confraternizações, já procuram com o objetivo de não vir a incomodar. No entanto, a situação da perturbação de sossego é subjetiva, ela depende do quanto a pessoa está se sentindo incomodada, e foi o caso. A polícia militar foi acionada uma primeira vez por um morador ali da área e constatou um veículo, uma Saveiro de cor branca com bastante som, e o som estava alto. A polícia foi acionada no intuito de prestar a orientação, prestou a orientação e isso ficou registrado, conforme já explicamos em vídeos anteriores. Uma vez que há esse registro de que aconteceu a orientação, o retorno da polícia militar àquela mesma situação naquele momento só acontece mediante representação. Possivelmente o som estava perturbando tanto que o proprietário que fez a chamada se colocou à disposição para a representação, decidiu representar contra, vendo que a orientação não surtiu o efeito desejado, decidiu representar. E mediante representação, o indivíduo que estava causando aquele desconforto foi encaminhado para a lavratura de um termo circunstanciado e o som foi recolhido. Aí agora ficará o indivíduo, né, por não ter tido ali o bom senso necessário em seguir as orientações e poder evitar esse problema, agora terá aí uma série de transtornos até que possa reaver o seu equipamento, bem como fica com a sua ficha manchada, né? Com um termo circunstanciado. Vai constar lá no histórico desse indivíduo que ele já teve um envolvimento e um encaminhamento. Uma situação desnecessária. Ainda no sábado, infelizmente, um indivíduo foi encontrado em óbito, possivelmente sofreu ali diversas lesões, muitas marcas na cabeça, foi encontrado na Vila Cândida. E no local em que foi encontrado, segundo o relato de testemunhas, pela madrugada teria acontecido uma discussão no local e pela manhã o indivíduo foi encontrado em óbito. Ainda conforme a localização em que a situação aconteceu, diversas são as denúncias daquele local a respeito de tráfico de drogas. Então a gente fica aí o nosso lamento para que uma situação tenha se encerrado dessa maneira. Além disso, no final de semana foram registrados 2 acidentes, foram registrados mais do que 2 acidentes, porém esses 2 acidentes em específico geraram encaminhamentos. Um deles entre auto e moto, em que o indivíduo que conduzia o veículo auto se encontrava sem habilitação, não possuía habilitação. Causou um acidente, o indivíduo da motocicleta está hospitalizado, causou um acidente e, além disso, não estava com o CNH, tendo sido encaminhado para a lavratura de documentação pertinente. Em outra situação, um indivíduo colidiu em um veículo, tentou se evadir e, posteriormente, conseguiu finalmente ser abordado pelas equipes da Rocan. E no momento em que foi abordado, visíveis sinais de embriaguez, diversos copos espalhados dentro do veículo, foi possível constatar os sinais de alteração psicomotora no indivíduo, o qual se recusou
a realizar o exame etilométrico. Mais uma vez a gente relembra as orientações a respeito do exame etilométrico. O indivíduo já se encontrava na conduta criminosa no momento em que foram constatados os sinais de alteração psicomotora. Ou seja, uma vez constatados esses sinais, fala embrulhada, o andar cambaleante, olhos vermelhos, o odor etílico, entre tantos outros que ali se faziam presentes, uma vez constatados, o indivíduo já se encontra preso e a notificação já será realizada. A possibilidade que lhe é ofertada é a realização do etilômetro para comprovar que aquele quadro não é verdade, ou que ele não está alcoolizado, que esses sinais podem ser provenientes de outra causa, ou então que o consumo que ele realizou de álcool não é suficiente para enquadramento na modalidade de crime, mas somente na infração. O indivíduo abdicou deste direito de poder comprovar a situação contrária e assim foi encaminhado, foi preso. É um final de semana de muitas ocorrências, um final de semana bem movimentado na área de Campo Mourão, porém aí bastante produção operacional por parte das equipes. Vários encaminhamentos, foram cerca de 16 encaminhamentos no final de semana. Se há encaminhamento, é porque a Polícia Militar fez a sua intervenção diante do fato. Portanto, trabalho policial militar realizado com sucesso diante dos casos aqui apresentados. Fica o nosso parabéns às equipes pela alta produtividade, por garantir a segurança do cidadão mourãoense e da região e por estarem lutando aí para fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor. Eu sou o Tenente Duarte, muito obrigado pela sua atenção. Gostou? Tem alguma crítica para fazer? Por gentileza, utilize os comentários, deixe a sua mensagem para nós. Vamos procurar melhorar à medida que vocês apresentarem aí as suas recomendações. Um bom dia e uma ótima semana para todos nós.